Leandro Twin, eu quero emagrecer rápido, saudável e não quero voltar a ser gordo, certo? Eu quero perder gordura para sempre de forma saudável. Esse vídeo é para você. Sabemos que existe aí dieta do não sei o que, dieta de não sei o que lá, e normalmente isso implica em quê? Em colocar uma restrição calórica gigante, então por exemplo dieta do HCG, vou colocar uma restrição gigante, a pessoa perde, ela não pode nem treinar, né? Vai entender. Só que o que acontece? Isso depois desenvolve, ou pelo menos cria ambientes muito favoráveis a compulsões alimentares, síndromes metabólicas, né? Então o seu metabolismo fica lá embaixo e com isso você vai engordar muito rápido, né? Porque o que ninguém te conta das dietas é, e depois? Depois que você finalizar essa dieta, você vai fazer o que da tua vida? Porque se você voltar a comer como você era, você vai voltar a ser como você era. Então a gente precisa de uma estratégia onde vamos perder gordura e conservar essa perda de gordura. Leandro, isso é evidente, isso é óbvio, né? Eu quero ser magro para sempre. Mas a maioria não pensa assim não, tá? A maioria não pensa assim não. Então, se você está pensando dessa maneira, já clica no gostei e se inscreva no canal porque aqui tem coisa para você, meu amigo. Vamos lá então. Quando a gente quer falar de emagrecer saudável, né, perder gordura saudável, automaticamente vamos excluir todas as drogas da nossa gama. Então, esteroides anabolizantes, moderadores de apetite, coisas que causam rebote, causam mal à saúde, né, não estarão aqui presentes. Com exceção de uma droga. Ah, Leandro, vai me indicar uma droga? Sempre tem uma droguinha. Não. Na verdade, essa daqui você pode colocar se você quiser, mas não tem obrigatoriedade. E é uma droga muito segura, barata e que provavelmente tem no armário da tua casa e a sua mãe toma no dia a dia. Ô, Leandrão, aí complicou, hein? O que é isso aí? Cafeína. Então, você não precisa nem comprar o suplemento, pode ser o café. Se você não tem nenhum problema de ansiedade, nada do tipo, você pode utilizar a cafeína como um recurso ergogênico. O que é um recurso ergogênico? Não é anabolizante? Não, nomenclatura errada. Recurso ergogênico é algo que potencializa os teus resultados. Pode ser um esteroide anabolizante, é um recurso ergogênico, como pode ser uma cafeína, por exemplo. Ou uma creatina, também é um recurso ergogênico, porque facilita um processo. Então, como auxiliar, a gente pode fazer a utilização dessa substância para controle de apetite, aumento de disposição e facilitação da queima de gordura. Ela faz tudo isso. Em qual dosagem? A dosagem ela é pessoal. Então, por exemplo, eu respondo muito bem com 210 mg de cafeína, tá? O que dá mais ou menos 250 ml de café coado. Algumas pessoas podem falar assim, Leandro, para mim isso é muito. Leandro, para mim eu tomo isso e não sinto nada. Então, verifique qual é a tua dose. O que eu recomendo de uso da cafeína? Utilize ela de 2 a 3 vezes por dia, tá? Sendo uma das vezes no pré-treino, 30 a 45 minutos antes, e as outras vezes nos momentos do dia que mais der fome. Eu tenho muita fome no final da tarde, então eu faço a utilização da cafeína nesse horário. E treino mais ou menos na hora do almoço, então eu faço a utilização nesse outro horário. Treinamento. É óbvio, né? Não existe um processo de emagrecimento rápido e saudável e para sempre sem o exercício físico. Leandro, qual exercício físico eu devo fazer? Eu, como sou fã de musculação, vivo de musculação, mas sou professor antes de tudo e quero o teu melhor, eu vou ser muito sincero com você. A melhor atividade física é a que você gosta de fazer. Claro, cada atividade física tem o seu benefício. Então não espere ficar com o corpo de um fisiculturista sem fazer musculação. Mas, Leandro, eu odeio musculação. Então não faça, né? Leandro, estamos num canal de musculação, você vive de musculação. Você dá assessoria de alguma outra? Não dou. Calistenia eu gosto, Leandro. Não é comigo. Tá? Não é o meu business. Meu negócio é musculação. Só que antes de musculação, meu negócio é sinceridade. É querer o teu melhor. Se você optar pela musculação, saiba que eu estou disponível para você me contratar online, leandrotwin.com.br. Se você não escolher musculação, não tem problema. Procure alguém que seja capacitado ou, claro, fica aqui com os meus vídeos, com vídeos de outras pessoas que são maravilhosas, para que você aprenda um pouquinho. Afinal, o maior anabolizante é o conhecimento. Mas, quando você opta pela musculação e a hipertrofia muscular, você consegue manter o percentual de gordura mais baixo. Por quê? Porque é o percentual em cima do peso total. Então, eu pesava 106 quilos, eu já fui obeso, né? E hoje eu peso 90. Só que eu tinha um percentual de gordura de quase 40%. Hoje eu tenho de 12%, 13%. Então perceba que eu não perdi muito peso. E para eu conservar
esse meu shape é relativamente simples, eu como bem, como faço o dia do lixo, tranquilo, não tenho problemas, não tenho dificuldades, por quê? Porque o meu metabolismo ele é acelerado, ele funciona muito bem, e é isso que eu quero para a sua vida. Então a musculação é uma excelente opção, mas eu reforço, não é a única. Leandro, posso fazer a musculação para hipertrofia muscular, mas não como carro-chefe, fazer ela e somar com outras atividades físicas. Então eu gosto de correr, com certeza. Então a gente faz um pouquinho de musculação, para a gente ter hipertrofia muscular, ter esse desenho, te ajudar em todos esses benefícios que eu já coloquei e usar de outras atividades físicas para ter prazer, que é muito importante, né? Não sei se você já percebeu na tua vida, quando você tem prazer, é muito bom, né? A gente inclusive tenta repetir porque acaba muito rápido e ajudar, claro, no processo de perda de peso. Obviamente, o ideal é que você nunca descontinue as atividades físicas, então que você siga com elas para o resto da sua vida. Ah, Leandro, mas aqui eu não vou conseguir fazer dieta, esse período da minha vida está um pouquinho... Não importa. Não condicione a atividade física com a dieta e nem a dieta com a atividade física. Quando você pode fazer os dois, show de bola. Quando você não pode fazer um dos dois, show de bola também. Vai fazer o que der. Por quê? Porque senão o estrago vai ser muito pior. Então, quem vai engordar mais? O cara que não está fazendo dieta e não está treinando ou que não está fazendo dieta e está treinando? Então, não condicione um com o outro. Faça um, faça outro. Claro que o ideal é que se faça os dois. Agora sim, vamos falar da parte de dieta, né? Está gostando do vídeo? Se sim, clica no gostei, se inscreva no canal, vou ficar muito feliz com isso. E compartilhe, pegue esse link e envie para aquela pessoa que está no efeito sanfona eterno, né? Diminui peso, aumenta peso, diminui peso, né? Vamos fugir disso, vamos, que tal perder gordura para sempre? Essa que é a ideia da vida, afinal, você vai viver muitos anos. E na parte da dieta, a gente vai trabalhar com uma dieta hipocalórica, mas não excessivamente. E por que isso? Porque excessivamente eu vou ferrar o meu metabolismo, eu vou perder massa muscular. E ainda que seja perder peso total, não é bem-vindo perder massa muscular, nunca. Então, faça uma dieta de déficit calórico de mais ou menos 500 calorias. Como eu posso calcular os macronutrientes para a dieta? Já fiz um vídeo sobre isso, macronutrientes da dieta para cutting. Mas recapitulando aqui, 2 gramas quilo de proteína, mais ou menos aí 2 gramas quilo de carboidrato, tá? E 0,8 gramas quilo de gordura. E aí por semana eu venho tirando 0,1 grama quilo de carbo e de gordura. Eu venho fazendo esse decréscimo para que eu não entre em platô. Por quê? Por que, Leandro, eu vou entrar em platô? Por que o corpo estagna? Por que eu paro de perder peso? Primeiro que você está perdendo peso. Então você tem menos peso para sustentar, tem menor gasto energético e com isso, né, vai chegar um momento que você vai equilibrar as calorias com o seu peso atual. Porém, não só isso. Quando você está perdendo peso, você está indo a favor da morte. Ir a favor da morte para o corpo não é bem-vindo. Veja só, seu corpo não quer que você morra. O que ele vai fazer? Ele vai abaixar o teu metabolismo para equilibrar isso. Por isso que a gente vai antever. Leandro, não poderia estagnar e depois tirar a caloria? Poderia. Porém, nesse caso a gente quer antever, a gente não quer estagnar. Então, toda semana a gente vai tirar 0,1 de carboidrato e 0,1 de gordura. Isso vai colocar um processo de perda de peso bastante acelerado, porém ainda de forma segura. Quando a gordura chegar em 0,4, não vamos baixar mais ela. Vamos seguir baixando só o carboidrato. Leandro, eu vou ficando com fome durante o processo. É normal, podemos sentir fome. Por isso que eu falei da cafeína. Mas se não fosse só, podemos utilizar 2 substâncias naturais que são muito bem-vindas, que é a Psyllium, que o Diego vai escrever aqui. Diego é o tarado das edições, é quem edita os vídeos, né? Ele é o sexólogo dos cortes, o ninfomaníaco da sonoplastia, né? Esse é o Diegão. Diegão, um beijo pra você, meu amigo. Coloca uma foto tua aqui agora. Ah, que espetáculo de homem. Ele não vai colocar, eu sei que ele não vai. Ele é tímido. Essa Psyllium é uma fibra que vai causar uma sensação, né, de saciedade legal e isso vai tirar o teu apetite. Existe uma outra chamada 5-HTP, que é um precursor de um hormônio do prazer, né? E quando você tem esse hormônio em alta, serotonina, você tende a ter menos ansiedade. Então, quando você tem esse hormônio de serotonina em alta, sem valores excessivos, tendemos a ficar menos ansiosos e isso é bastante bem-vindo. Então, você pode utilizar o 5-HTP, a Psyllium e a cafeína para controle do seu apetite. Também podemos usar alimentos de baixa densidade energética,
que eu já fiz vídeo aqui. Top fontes de carboidratos para perda de gordura. Alimentos de baixa densidade energética. Todos esses já estão aqui no canal e você pode fazer a utilização. Podemos também aplicar a dieta de jejum intermitente. Por quê? Porque o jejum, no começo você pode sentir um pouquinho de fome. Porém, depois ele se acostuma, né? Hoje eu faço 20 horas de jejum e eu fico realmente sem fome. Bem tranquilo mesmo. Só que isso, claro, demorou um pouquinho. E eu não comecei com 20 horas. Eu comecei com 16 horas e fui aumentando. Você pode começar com 12 horas de jejum, 14 horas. E aí com o tempo você vai acostumando e você pode utilizar a cafeína para controlar que ela não quebre o jejum. E depois, você tendo uma janela menor e você tendo que comer aquelas mesmas calorias. Você não vai diminuir as calorias, elas são as mesmas. Só que você vai comer em menos tempo. Isso gera um efeito de saciedade maior. Não esqueça das saladas. As saladas têm baixa densidade energética, são fibrosas, têm micronutrientes importantes, então você pode utilizar também para redução do seu apetite comendo, que é excelente. Podemos perceber então de que não precisamos cortar nada, porque tudo que a gente vai cortar, eu digo assim, de grupo, né? Cortei o carboidrato, cortei não sei o quê, vou comer 500 calorias por dia, tudo isso desencadeia mais facilmente um processo de rebote depois. O ideal é que venha se perdendo devagar e sempre e que ao finalizar, e agora sim muito importante, a gente aplica a dieta reversa. Então a dieta reversa é o quê? Eu vou voltar a subir as calorias, mas aos poucos. Leandro, eu vou poder um dia subir as calorias? Claro! Você não vai viver de restrição calórica para sempre. Você vai atingir o teu peso e você vai fazendo uma dieta reversa. Ou seja, você vai subindo mais ou menos aí 100 calorias por semana de carboidrato, porque a proteína já vai estar ok, a gordura vai estar em 0,4 grama quilo, e aí você vai subindo o carboidrato. Depois mais ou menos de 2 meses, você pode começar a subir as gorduras. Então 0,6, 0,8, 1 grama quilo, fechou em 1 grama quilo, e o carboidrato você vem subindo até mais ou menos aí 3 a 4 gramas quilo. Normalmente 3 gramas quilo é onde a maioria vai conseguir manter o peso. E isso é uma quantidade razoável de comida onde você vai manter o seu corpo pro resto da vida, certo? Lembrando que eu tenho uma palestra aqui no YouTube de graça para você, que é sobre o falso magro. E alguns dos princípios a gente pode utilizar no processo de emagrecimento. Então, se você tiver interesse de gastar 45 minutos, não me lembro exatamente, muito bem para mudar a tua vida para sempre, tá? Não é para emagrecer agora, é para emagrecer e se manter magro para sempre, você pode ficar com esse conteúdo gratuito que eu fiz. Muito feliz para vocês, beleza? Valeu! E vou fazer uma última pergunta. Escreva aqui nos comentários. Leandro, eu já tentei perder peso rápido e foi insustentável. Ou não, Leandro, eu fiz a dieta lá, que eu restringi tudo, depois mantive de boa. Escreva aqui nos comentários um pouquinho do seu histórico. Por que isso, né? Por que isso? Porque outras pessoas que estão aqui no vídeo vão ler isso e podem ajudar a mudar a vida delas. Elas finalmente entender de que isso não funciona de verdade, que isso é só mais uma ilusão. Então escreva aqui nos comentários as dietas que você já fez e quais você teve sucesso ou insucesso, vamos colocar dessa maneira. Beleza? Fica com o próximo vídeo. Como que eu vou perder gordura sem perder massa muscular em pessoas naturais, tá? Vamos entender natural como uma pessoa que não está utilizando nenhum tipo de hormônio anabólico ou SARMs. Isso no mundo da musculação ficou popularmente conhecido dessa maneira. O natural é quem não usa hormônios, mas alguém que usa efedrina, alguém que usa clenbuterol,